Saudações, hoje a gente vai ver o padrão de projeto Singleton, que é um dos padrões lá do livro do Gama, da Gangue dos Quatro. O Singleton resolve um problema, ele endereça um problema que tecnicamente é simples da gente falar, de implementar nem tanto, mas é o problema da gente ter uma instância única de uma determinada classe no nosso sistema. Como é que a gente assegura que aquela classe ali, que a gente quer, que a gente deseja uma única instância, efetivamente só possa haver uma única instância dela? Percebam, a maneira mais fácil de fazer isso é dar um nil na classe apenas uma vez, no máximo. Mas não é isso que o Singleton vai resolver. O Singleton vai assegurar, mesmo que você tente, você não vai conseguir, ninguém vai conseguir, nenhum programador novo que chegue no time vai começar a programar e não sabia que só podia dar um nil naquilo ali, nem esse programador vai conseguir instanciar, né, fazer com que haja mais de uma instância daquela classe no sistema. Então isso pode ser útil em algumas situações. Você quer aqui algum recurso, um pool de conexões com o banco de dados, seja compartilhado entre todos os elementos que precisam acessar o banco de dados na sua aplicação, algum arquivo de configuração. Pode haver é por isso que existe o padrão, né? Pode haver alguma situação em que você queira realmente uma única instância de um determinado objeto. Mas como essa única instância vai funcionar como se fosse uma variável global, o pessoal da orientação a objeto normalmente não curte muito variáveis globais, há também os críticos desse padrão. Vou deixar o link na descrição do vídeo para alguns artigos que condenam, né, o uso do padrão Singleton. Entretanto, como é um padrão muito bem conhecido e vocês podem topar com esse padrão, né, no caminho de projetista, de programador de vocês, eu vou descrever aqui como é que a gente transforma uma classe normal, entre aspas, em um Singleton. Então nós temos aí uma classe genérica, o nome dela não quer dizer nada, nem os métodos, nem os atributos, mas a gente vai ver qual é a sequência de passos que a gente deve seguir para transformá-la em um singleton. Primeiro, ela não é um singleton, ela tem um construtor aí público e qualquer um pode criar várias e várias e várias instâncias. Qualquer outra classe no meu sistema pode criar várias e várias instâncias dessa classe. Uma solução na qual a gente poderia pensar seria, vamos transformar, vamos botar o construtor private, e aí a gente vai ter zero instâncias, podendo existir zero instâncias fora dessa classe. De fato, se o construtor for private, zero instâncias dessa classe poderão ser criadas fora dela. Mas zero instâncias não é o que a gente quer no máximo uma instância, e também a gente tem um problema de que dentro da própria classe a gente pode vir a criar vários e vários e vários objetos. Bem, se a gente precisa de uma única instância, a gente precisa de uma referência para essa única instância. Nada melhor do que essa referência estar aqui na própria classe, que é o modelo dessa instância. Então vamos criar uma variável estática nesta classe, que vai ser do próprio tipo da classe. Parece estranho, mas é perfeitamente possível. Essa variável vai ser estática, a gente poderia inicializar logo em seguida e a gente já teria essa questão de ser uma única instância, desde que a gente desse acesso a ela. Mas em fazendo assim, a gente teria um código que seria executado sempre que a classe fosse carregada. A gente quer o que a gente conhece como lazy instantiation. A gente quer que só seja efetivamente criada a instância quando ela for necessária. Assim, a gente vai colocar essa instanciação dentro de um método, mais especificamente de um método estático, porque se esse método não for estático, ele só pode ser acessado a partir de uma instância. Então, esse método tem que ser estático, inclusive ele vai estar dando acesso a um objeto estático. Normalmente, a gente chama esse método de getInstance. Ou, em alguns momentos, também pode ser chamado de instance. Depende. Vai ter gente defendendo que se chame de instance, vai ter gente defendendo que se chame de getInstance. Vou deixar o getInstance aqui, é o mais antigo. E aí, dentro desse método, eu precisaria simplesmente fazer um if. Se a instância for nula, aquela instância estática que está declarada lá em cima, eu a crio e retorno uma referência para ela. Se essa instância não for nula, eu fico com o código aqui simplesmente para retornar a instância, porque se ela não é nula, eu não preciso criar mais nada, porque eu só preciso de uma instância, não é só que eu preciso, eu só quero uma instância no meu sistema.
Dessa forma, ninguém vai poder dar new, ninguém fora da minha classe vai poder dar new, eu que estou dando um new, mas eu estou controlando para que tenha apenas uma instância. Quem quiser usar um objeto desta classe, basta declará-lo e atribuir a ele o resultado do método getInstance. Então, todas as chamadas ao getInstance vão retornar exatamente o mesmo objeto, um objeto único no teu sistema. Mas, porém, no entanto, em computação sempre tem muito mais, porém, no entanto, em ambientes multiprogramados, em ambientes com várias threads de execução, essa solução já não vai funcionar. E está razoavelmente claro porque não vai funcionar. Se a gente estiver pensando num ambiente multiprogramado, a gente vai pensar que existe a possibilidade de várias e várias threads, as linhas de execução, que executam paralelamente, elas possam executar ao mesmo tempo esse método aqui. Mesmo com um processador só, a gente ainda teria esse problema, porque a coisa funcionaria como se tivessem várias linhas de execução com vários processadores diferentes. Então eu vou seguir o exemplo falando como se houvesse um processador só, para que vocês tenham uma ideia de que com vários a coisa vai ser ainda mais grave. Então, imaginando que eu tenho várias linhas de execução, mas um processador apenas. O sistema operacional deu o processador para essa linha de execução. Ela faz o teste, ela entra nesse código do getInstance, faz esse teste e o teste dá nulo. E ela é interrompida logo em seguida, vai para outra thread. Essa outra thread entra no getInstance também, faz o teste do if e é interrompida logo depois do teste do if. O processador é dado para uma terceira thread, que vai executar o getInstance também, vai fazer o teste, o objeto instance, ele vai continuar sendo nulo, né? Então ele vai passar nesse teste, vai ser interrompida lá na linha seguinte. Então, essas três threads que já entraram aí, quando elas voltarem a executar, independente do que as outras façam, elas vão dar 3 new diferentes, né? Cada uma delas vai dar um new, vai executar um new sobre o mesmo objeto. Então, inclusive, esse objeto já pode nem mais ser nulo. O processador pode ser dado a uma quarta thread, ela entra nesse getInstance, faz o teste dá nulo, ela instancia o objeto e retorna o objeto instanciado. Mas aí todas as outras vão instanciar novamente, né? As que vierem depois que foi feita a primeira instância, de fato, elas não vão criar novas instâncias. Mas essas três que estavam penduradas lá, né, estavam suspensas, tinham suas execuções suspensas, quando elas voltarem a executar, elas não vão testar de novo, elas já testaram antes. Então a gente teria nesse cenário aí, esse código aqui, ele serve para ambientes com uma thread só. Em ambientes com muitas threads, mesmo que tenha um processador só, ele vai dar problema. Com vários núcleos e vários processadores, é que o cabaré vai ser grande mesmo. Então, a gente precisa dar um jeito nisso. Java, felizmente, tem um construto muito interessante para a gente lidar com esse tipo de coisa. É o Synchronized. Pode ser usado, né? Pode ser usado em blocos específicos dentro do método, mas você pode sincronizar um método inteiro da forma como eu estou mostrando aí. Então, o que é que quer dizer quando esse método é synchronized? Quer dizer que pode ter apenas uma thread executando por vez o código dentro desse método. Então, todo mundo que for chamar, por mais que tenha várias e várias threads chamando ao mesmo tempo, elas vão ser suspensas quando uma já estiver executando esse método. Quando essa que está executando sair, aí sim, em algum momento vai poder ser atribuído para o processador para outra thread executar este método. Mas a própria linguagem, né, através desse construtor, garante, né, a gente tem a garantia de que não haverá mais de uma thread executando um código synchronized ao mesmo tempo. Resolve o problema da gente. Entretanto, cria um pouquinho de overhead, tá certo? Porque, claro, se tem esse esquema todinho, não tem, né, cerveja de graça, não tem cerveja por conta da casa, nem programação. Então, alguém vai ter que estar tomando todos esses cuidados. Isso vai dar um pouquinho mais tempo de execução do que daria numa versão sem synchronized. Mas resolve o nosso problema. E é isso, pessoal. Existem outras maneiras de fazer. A gente confunde um pouco o fato de ter dentro de uma classe uma instância dela mesma. A gente pode deixar o singleton simplesmente, a gente pode botar uma classe interna estática para ser a classe que representa esse recurso que é único e deixar o singleton responsável por simplesmente essa questão da instanciação. A gente pode fazer esse tipo de coisa. Existem outras abordagens, dei uma estudada que elas estão aí na internet.
Existe uma outra abordagem também para tentar contornar essa questão do overhead, né, do synchronized, que é fazendo dois ifs. Faz um if sem estar dentro de um synchronized, faz um bloco synchronized com outro if fazendo o mesmo teste, e aí sim faz a instanciação. Assim, quando já tiver instanciado a primeira vez, depois que for instanciado uma vez, teoricamente, os caras não precisavam entrar em bloco synchronized. Faria aquele teste ali, dava nulo, aquele primeiro teste que está fora do synchronized, daria nulo, ou daria não nulo, desculpe, e ele já retornaria o objeto instanciado, pularia para fora daquilo ali, sem passar pelo overhead da execução de um bloco synchronized. Entretanto, mesmo essa abordagem, que aparentemente está correta, ela dá problemas, né? Então, esse é o chamado double check locking. Quem tiver curiosidade de saber por que dá problema, com uma peculiaridade muito grande do Java, eu não vou tratar disso aqui. Então, por hoje, é só. Padrão Singleton para a versão multiprogramada e para a versão convencional, digamos assim, com uma thread só. A gente pode fazer em Java dessa forma.